Bom dia, este é o programa Um Neurônio Também Incomoda, número 3. Quero agradecer todos os comentários e os likes que os queridos amigos mandaram. Peço que mandem mais comentários, que é para balizar o programa. Nós procuraremos fazer programas do interesse dos senhores, né, dos nossos amigos queridos, tá certo? Enfim, então no programa de hoje eu vou falar sobre, basicamente, Camões, que é o grande poeta da língua portuguesa. Sugiro aos senhores que leiam a última estrofe do canto primeiro dos Lusíadas, que é a obra-prima do Camões, tá certo? E que faz uma analogia entre os perigos que há no mar e os que há na terra, tá certo? É extremamente filosófico esse poema como um todo, os Lusíadas, mas principalmente este último parágrafo, estrofe do canto primeiro. Bom, e se não fosse a epopeia marítima portuguesa, o Brasil não teria sido descoberto. Dizem que, na verdade, os navegadores portugueses já sabiam da existência do Brasil, só que fizeram o descobrimento oficial, onde já trouxeram o marco para fixar bem a propriedade dessa nova terra, esculpido nas caravelas. Então não foi por acaso que eles acharam, não? E para quem se interessa sobre a história do Brasil, então sugiro o livro História do Brasil, escrito pelo Rocha Pombo. Há também uma revista portuguesa que foi feita para comemorar os grandes descobrimentos. A revista chama-se Oceanos. É uma revista espetacular, tá? E há uma outra revista portuguesa chamada Camões, que ficam aqui como sugestões de leitura. Bom, como hoje o tema está voltado para Portugal, eu vou falar das incursões portuguesas no sistema bancário brasileiro. No passado, teve uma agência aqui no Brasil, o Banco do Minho, que depois acho que desapareceu, não tenho mais notícias. Depois teve o Banco Português do Atlântico. E, ultimamente, um grande banco português chamado Caixa Geral de Depósitos começou a operar no Brasil com esse nome. Só que erraram o marketing, porque aqui quem fala Caixa logo pensa na Caixa Econômica Federal. Então agora eles corrigiram. Agora chama-se Banco Caixa Geral S.A., tá certo? E eles têm agência aqui em São Paulo, atende bem a comunidade portuguesa. Também vou falar sobre os vinhos do Porto, que é um dos produtos mais célebres de Portugal no mundo inteiro. Eu, por acaso, vou recomendar aos senhores duas marcas de vinho do Porto. É a marca Burmester e a marca Fonseca. A Burmester tem a linha mais completa dos vinhos do Porto, que são vários tipos. Na verdade, há 3 tipos de vinho do Porto. Os tintos, que eles também chamam de Ruby, os Tawny, que são os envelhecidos, que ficam com aquele aspecto assim outonal, e os brancos, que servem mais para aperitivo. Eles são pouco conhecidos, os vinhos brancos. Mas a Burmester tem a linha completa, tá certo? Entre os Rubys, eles têm o normal, tem o Late Bottled Vintage, o Vintage, e nos Tawnies ele tem a série completa, envelhecido 10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos. E os brancos só há um tipo de vinho branco da Burmester. A Ferreira tinha talvez a linha de rótulos mais bonita de todos os vinhos do Porto que eu conheço. Algum gênio, entre aspas, de marketing, resolveu modernizar os rótulos e ficou um desastre, né? A Ferreira tem um dos
das marcas, submarcas principais, é o Dona Antônia. E vou falar ainda do Fonseca. O Fonseca tem vários tipos que, para facilitar o público comprador, eles batizam cada tipo com um nome diferente, mas não foge daquela regra, né? O mais conhecido da linha Fonseca, se eu não me engano, é o BIM 27, que é o vinho que eles chamam de Vintage Character, que não chega a ser um vintage, então, portanto, é bem mais barato, mas é um vinho já melhor do que o simples Ruby da linha. Vou falar também de sabonetes portugueses, que uma época antes da pandemia, a drogaria Iguatemi importava esses sabonetes portugueses que eram espetaculares. Depois da pandemia, piorou tudo, os estoques e tudo. Tem que dar graças a Deus à empresa que não faliu, não teve que fechar durante a pandemia. Enfim, hoje ainda vou falar sobre lugares civilizados. Outro dia eu mencionei o Empório Fasano, na rua Bela Sintra, na altura do número 2200 e tanto. Depois, hoje eu vou falar do restaurante Vinheria Percussi, que era um restaurante excelente no seu endereço antigo, que era na rua Cônigo Eugênio Leite, e depois de especulação imobiliária, convenceu os donos, que eram proprietários da casa onde estava o restaurante, a vender para fazer um projeto enorme, mas não resistiram à tentação de reabrir o restaurante em outro local, que eu sei onde é, já passei na frente para conhecer o caminho, mas ainda não fui. Agora é na rua Bianchi Bertoldi, no bairro de Pinheiros. O jeito mais fácil é pegar a rua Arthur Azevedo e até o fim você vai sair na porta do restaurante, né, que está na esquina da Arthur Azevedo com essa Bianchi Bertoldi. Não é bem uma esquina, é um cotovelo. Se você continuar, você é obrigado a entrar à esquerda. Enfim, eu acho que ainda para falar sobre alguma coisa de Portugal, eu sugiro aos senhores que entrem num site de notícias português, que também é muito importante, lá chamado Sapo. Sapo é o acrônimo de um nome mais comprido que hoje todo mundo já esqueceu. Então, o site é www.sapo.pt, não tem com nem outra terminação, é sapo.pt. Vocês vão dar risada, porque as notícias sérias, eles dão de uma maneira que justifica todo o nosso espanto com as piadas de português, tá bom? Então, eu agradeço demais a vocês, e esse vídeo hoje vai ser mais curto, enfim, porque eu quero ainda postá-lo hoje, subir hoje. Muito obrigado e pela atenção de sempre e pelo carinho de vocês.